A gagueira é uma patologia da fala, do processamento motor da fala, que tem uma origem genética. Então, algumas famílias têm mais gagos e outras famílias não têm gagos. Então, a gagueira fundamentalmente é isso, é um distúrbio do processamento motor da fala que tem uma origem genética. Normalmente a gagueira, essa gagueira que é a mais comum, que a gente chama gagueira persistente do desenvolvimento, essa gagueira ela aparece junto com a aquisição e desenvolvimento da linguagem. E ela aparece normalmente quando a criança está começando a formar frases, quando a criança quer estruturar, quer fazer uma estrutura linguística mais complexa. Aí é que a gagueira começa a aparecer, as pessoas começam a perceber. E é aí que a gente percebe que os profissionais da saúde não estão bem preparados para tratar. Porque a mãe vai ao médico, vai ao pediatra, o pediatra manda esperar que vai passar. Se essa criança tiver gagueira na família, a probabilidade de passar não é nenhuma quase. A tendência é que a patologia se torne crônica. Agora, existem sim algumas crianças que gaguejam e depois recuperam sozinhas. Porque o cérebro vai amadurecendo, os padrões motores vão se organizando e a criança sai daquela fase de gagueira. Para cada 4 crianças que gaguejam, uma vai se tornar uma gaga crônica. Ela é considerada um distúrbio motor da fala isolado. Agora, ela aparece em algumas outras doenças. Então, existem doenças psiquiátricas que a fala se manifesta de uma maneira gaguejada. Existem doenças neurológicas que a fala se manifesta de uma maneira gaguejada. E existem doenças metabólicas que também comprometem a fala. Existem algumas síndromes que também trazem junto a fala gaguejada. Mas a gagueira, como a gente conhece, como a gente fala do gago, a gagueira é um distúrbio do processamento motor da fala isolado. A gente não chama de doença porque não tem um agente patológico. Normalmente você chama de doença quando tem um agente patológico. Então a gente chama de distúrbio porque entra num plano, são as doenças complexas, são consideradas as doenças complexas. Elas envolvem mais do que um agente patológico. Elas envolvem a fisiologia de um sistema. E no caso da gagueira, é a fisiologia do sistema neural com a fisiologia da própria estrutura da fala. Então, você pensa, você respira, você produz o som, você articula o som. Então, é um sistema muito complexo, muito orquestrado falar. É fisiológico. Então, a gente não pensa sobre isso porque a gente faz automaticamente, mas é muito complexo. Falar é muito complexo. Em termos de sofisticação, na escala animal, só o homem fala, porque é um processamento muito sofisticado do cérebro. Não é fácil acontecer, mas, por exemplo, existem algumas lesões no cérebro provocadas ou por traumatismos cranianos ou por acidentes vasculares cerebrais que a pessoa perde depois essa cadência, esse ritmo, a suavidade da fala. Porque a gagueira ela só se expressa quando você está em fala espontânea, ou seja, o seu cérebro está pensando, falando, respondendo, monitorando, fazendo tudo ao mesmo tempo. As situações de fala que não exigem isso, então fala automática, que é contar de 1 até 10, falar os dias da semana, os dias do mês. Essas situações, normalmente, o gago não gagueja. Situações onde você esteja falando em coro com outra pessoa. Então, nós dois vamos falar juntos, eu sou gaga, como eu estou falando junto com você, eu aproveito o seu ritmo, então aí eu não gaguejo. A mesma coisa para cantar. Normalmente o gago não gagueja para cantar, porque como a letra da música já é formulada e o ritmo da música já está dado, o gago não precisa processar ritmo nem processar fala, ele só interpreta.
A gagueira é uma patologia universal, é um distúrbio da fala universal. Tem em todas as línguas, tem em todos os países. A gente sabe que mais ou menos 1% da população tem gagueira, mas a grande maioria tem gagueiras leves. O que é a gagueira leve? É aquela gagueira que não atrapalha a vida da pessoa. Ela namora, ela tem trabalho, ela se comunica, ela sente o desconforto, ela sente a ruptura da fala, mas isso não impede que a pessoa leve uma vida comum, uma vida normal. E existem as gagueiras graves, moderadas e graves, que são as gagueiras que já se tornam impeditivas de uma integração social, da integração ocupacional, da integração afetiva. Aí já é mais complicado de se lidar. Então é assim, de cada 4 crianças que estão gaguejando, 3 vão recuperar sozinhas. Uma vai continuar gaga. E essa criança que continua gaga, ela vai poder ser uma gaga leve, moderada ou grave. Psicológica, do jeito que a gente entende, não. Porque o fator psicológico na gagueira, normalmente, ele é consequência da gagueira. Não tem como uma pessoa que não consegue falar o próprio nome, que não consegue prender a atenção do seu ouvinte através da sua fala, que sente a rejeição no seu interlocutor, não tem como essa pessoa se sentir bem. Essa pessoa se sente emocionalmente instável, essa pessoa se sente rejeitada, essa pessoa tem problemas de comunicação. Mas isso não significa que a pessoa não tenha competência para falar. Ela tem a competência, mas o desempenho, a fala não sai boa por causa do distúrbio no processamento motor. Então aquilo que ela pensa não aparece, a boca não transmite. A prevenção da gagueira do distúrbio, não. Nós ainda não temos condições de manipular genes para evitar que a gagueira aconteça. Mas é possível você ter algumas intervenções precoces na criança. Então, com isso, você aumenta o potencial dessa criança desenvolver uma fala mais fluente. Não se fala em cura da gagueira, porque para se falar em cura da gagueira, nós teríamos que conhecer exatamente qual é o fator causal da gagueira. E a gente não conhece o fator causal da gagueira, a gente sabe que está no processamento motor da fala. Então, se está no planejamento, ou se está na linha de execução do planejamento para a execução, você não sabe exatamente onde está. Então, é difícil você falar em cura se você não conhece exatamente a causa. O que a gente fala é em técnicas fonoaudiológicas que promovem a fluência. Então, você pode usar determinados recursos terapêuticos, existem diferentes abordagens terapêuticas para a gagueira, e essas abordagens terapêuticas vão permitir que a pessoa atinja um melhor padrão de fluência. Mas a gente não pode falar em cura. Dependendo das condições, tanto biológicas quanto psicológicas, a pessoa vai gaguejar mais ou menos. A gagueira a gente chama de uma patologia cíclica. Existem períodos onde a pessoa está mais fluente e períodos onde a pessoa está menos fluente. Por questões bioquímicas, você percebe que você está numa fase ruim, você nem tem consciência do que está acontecendo biologicamente e você sabe que você está numa fase ruim. Ou você está sob uma pressão muito grande ambiental, um estresse muito grande do trabalho, isso também pode prejudicar a gagueira. Mas a gagueira, ela piora não é só pelos fatores psicológicos, os fatores biológicos também pioram a gagueira. Quando o pai percebe que a criança está apresentando uma gagueira, o pai deve procurar um fonoaudiólogo que esteja especializado para atender a gagueira. Não é procurar um fonoaudiólogo qualquer. O pai tem que exigir do fonoaudiólogo que ele comprove a habilidade dele para atender a gagueira. Não adianta procurar um fonoaudiólogo qualquer. Tem que ter uma sensibilidade social para que se desenvolvam mais estudos e maior competência para se atender a gagueira.